Boa noite a todos. Hoje o nosso grupo, que é formado pelo Thalisson, por mim, a Giovana, o Jonatas e o Lucas, vai apresentar o trabalho relacionado à mudança organizacional e à administração do estresse, que é o capítulo 18 do livro que nós estamos estudando. Para entendermos este capítulo, primeiro precisamos entender o que é uma mudança organizacional e quando ela ocorre. Bom, mudança organizacional é quando uma organização muda seus processos internos para atingir seus objetivos, como, por exemplo, responder às exigências do mercado, se adequar às novas tecnologias, melhorar resultados e ganhar vantagem competitiva. As mudanças ocorrem sempre que há alguma alteração nas relações da empresa, seja em processos, recursos, relacionamento interno, produtos, entre outros. Essas mudanças são divididas em 4 grupos: incremental, transformacional, evolucionária e revolucionária. A mudança incremental, como o próprio nome sugere, está relacionada a acrescentar, somar ou agregar algo. É uma busca pela implantação de melhorias aos processos existentes para assim atribuir maior capacidade de crescimento e sucesso à empresa. Esta é a mudança mais recorrente e de mais fácil implementação, pois é natural e está sempre acontecendo. Outros exemplos são a inserção de novos sistemas, controle de ponto, implantação de novas rotinas, novos projetos e entre outras coisas. Já a mudança transformacional implica em grandes alterações nos processos da empresa. Usualmente é utilizada diante de sérias crises ou da necessidade de se reposicionar no mercado. Esse tipo de mudança afeta todos os âmbitos da empresa, funcionários, líderes, produtos, e por isso pode ser mais difícil de ser assimilada pelos colaboradores. Ela não tem como objetivo acrescentar, mas sim modificar e transformar o ambiente, os processos, as estruturas e até mesmo os profissionais. Um exemplo dessa mudança é a organização dos profissionais e departamentos, onde alguns colaboradores são desligados da empresa, outros são transferidos de cargo ou de posição e acontecem até mesmo novas contratações. A mudança evolucionária é aquela que surge a partir de um propósito especial. O objetivo em questão é adequar a evolução da empresa às demandas do mercado para que seu crescimento não gere problema, as necessidades dos clientes sejam atendidas e a empresa esteja sempre à frente dos seus concorrentes. São implantadas gradualmente e facilitam a escolha de possíveis caminhos de atuação a serem seguidos pela organização no futuro. É a partir de um objetivo específico e bem determinado que ela acontece, seja com o intuito de resolver algum conflito ou alguma dificuldade, seja para atender alguma deficiência da empresa ou até mesmo pelas dificuldades que aparecem devido ao mercado. Temos também o exemplo de definições de novos objetivos e ou metas para o novo ano, ou a realização de um novo projeto. Por fim, temos a mudança revolucionária, que é a mais drástica e ousada. Ela ocorre diante da necessidade de uma profunda alteração nos princípios base da empresa, na sua gestão, na sua atuação e nos produtos, para que a empresa sobreviva e cumpra com sua missão. Empresas com uma longa história são as que geralmente necessitam empreender esse tipo de mudança, garantindo a superação da má fase e o lucro para os investidores. Com a implementação dessa mudança, a empresa pode terminar parecendo outra, com novos funcionários, novo modelo de gestão, novos objetivos e, inclusive, um novo mercado de atuação. Um grande exemplo de uma empresa grande que passou pela mudança revolucionária é a Parmalat, que declarou falência, ficou afastada por muitos anos e voltou ativa com uma nova proposta, se reinserindo de maneira diferente e com nova estratégia no mercado. Embora existam e possam ocorrer mudanças sem planejamento, as mudanças listadas anteriormente são planejadas. Mas afinal, quem é o responsável pela administração das atividades de mudança dentro de uma organização? A resposta é: os agentes de mudança. Eles podem ser executivos ou não, funcionários da organização ou consultores externos.
Um exemplo recente de agente de mudança interno é o Summers, que foi reitor da Universidade de Harvard. E desde que ele assumiu seu posto em 2001, ele tem buscado agressivamente modificar a cultura da universidade, a fim de propor maior participação da universidade nos problemas de educação e saúde pública e reorganizando a instituição para concentrar maior poder em suas mãos. Uma das descobertas mais bem documentadas nas pesquisas sobre comportamento organizacional e de pessoas é que as organizações e seus membros resistem à mudança. E isso pode ser positivo, porque oferece um grau de estabilidade e previsibilidade ao comportamento. Se não houvesse alguma resistência, o comportamento organizacional teria uma aleatoriedade caótica. Além disso, resistência à mudança pode ser também uma fonte de conflitos funcionais. Mas existe uma desvantagem na resistência. Ela dificulta a adaptação e o progresso, e nem sempre acontece de uma maneira padronizada. Ela pode ser aberta, implícita, imediata ou protelada. Quando a resistência é aberta e imediata, torna-se mais fácil para os gestores enfrentá-la, como, por exemplo, quando há protestos, diminuição de ritmo do trabalho ou ameaças de greve. No entanto, o desafio é administrar a resistência quando ela é implícita ou protelada, pois são mais sutis, como a perda de lealdade à organização, perda de motivação para o trabalho, aumento de erros e defeitos, aumento do absenteísmo por questões de saúde, e por esta razão fica mais difícil de ser identificada. As ações proteladas também podem obedecer à ligação entre a fonte de resistência e a reação a ela, e assim a resistência acaba indo à tona depois de semanas, meses ou até anos. E para enfrentar esse jogo de resistência, os agentes de mudança podem utilizar algumas táticas, como educação e comunicação. A resistência pode ser minimizada por meio de comunicação com os funcionários, para ajudá-los a compreender a lógica da mudança. Participação. Antes que a mudança seja feita, deve-se inserir no processo decisório os que se opõem a ela. Facilitação e apoio. Os agentes da mudança podem oferecer uma série de esforços apoiadores para reduzir a resistência. Negociação. A negociação como tática pode ser necessária quando a resistência vem de uma fonte muito poderosa. Manipulação e cooptação. A manipulação se refere a tentativas de influência disfarçada. E por último, a coerção, a última das táticas, ou seja, o uso de ameaças diretas ou de força sobre os resistentes. Nenhuma discussão sobre a resistência à mudança poderia estar completa sem a menção às políticas de mudança. Como a mudança invariavelmente ameaça a condição atual de alguém, ela implica na atividade política. Os agentes internos de mudança geralmente são indivíduos dos altos escalões da empresa e têm muito poder. Na verdade, eles chegaram onde estão por meio de desenvolvimento de habilidades e padrões de comportamento em que são favorecidos pela organização. A mudança representa uma ameaça a essas habilidades e padrões. E se eles deixarem de ser o tipo valorizado pela empresa? Isso aumenta a chance de outras pessoas ganharem à custa deles. A política sugere que o ímpeto para a mudança vem provavelmente de agentes externos de mudança, de novos funcionários ou de executivos ligeiramente deslocados da estrutura do poder central. Executivos que fizeram uma carreira toda dentro da organização e finalmente chegaram a uma posição de poder na hierarquia costumam ser um grande obstáculo à mudança. A mudança em si representa uma ameaça bem concreta ao status e à sua posição. As lutas pelo poder dentro da organização determinarão em grande parte a velocidade e o volume de mudanças. Pode-se esperar que os executivos de longa carreira na empresa serão fonte de resistência. Isso explica, incidentalmente, por que os conselhos de administração, quando reconhecem a necessidade de mudanças radicais em uma organização, frequentemente buscam uma nova liderança em candidatos fora da empresa.
Olá, meu nome é Thalisson e eu vou falar um pouquinho sobre as abordagens para administrar a mudança organizacional. O primeiro pesquisador a focar nesse tema foi o psicólogo alemão Lewin. Ele desenvolveu um modelo de três etapas que deu meio que o passo a passo base para realizar uma mudança organizacional. Nele, ele instituiu primeiramente o descongelamento, que seria ambientar a empresa e deixar ela num clima para uma mudança. Logo depois seria o movimento, que seria realmente efetuar essas mudanças ou desenvolvimento. E o terceiro passo seria o recongelamento, que seria fixar essas mudanças e sedimentar tudo isso para não ocorrer apenas de serem mudanças temporárias. Ele apresenta três maneiras positivas de conseguir realizar essas mudanças. A primeira delas são as forças propulsoras, que seriam aumentar as forças contrárias ao equilíbrio, à inércia que a empresa já está. E a segunda delas é reduzir as forças que impedem o movimento para fora desse equilíbrio. E a terceira delas seriam juntar essas duas forças numa coisa um pouco mais agressiva. No livro do Robbins, ele dá um exemplo muito bacana para contextualizar. Eles lá tem duas empresas, tem duas filiais de uma empresa, cada uma em uma cidade diferente, e a empresa deseja fundir as duas em apenas uma só. E é uma mudança muito drástica. Então, para isso, forças propulsoras para essa mudança seriam, por exemplo, dar uma bonificação para quem fosse quem fosse mudar de cidade e tudo que daria um incentivo para essa mudança. A redução das forças que impedem o movimento para fora do equilíbrio seria um aconselhamento psicológico ali com essas pessoas e dar todo o apoio para eles assimilarem melhor essa mudança. Uma outra ferramenta de mudança abordada no livro, que também é muito importante, é a pesquisação, onde é usada uma metodologia científica para administrar essa mudança planejada. Normalmente é realizada por um consultor externo ali os passos normalmente são o diagnóstico, né, que esse consultor faz uma pesquisa dentro da empresa com todo mundo ali para analisar e ver qual que são os problemas mais recorrentes. Após ele pegar todos esses dados, ele vai avaliar ali e vai fazer a sua conclusão do que são os principais problemas e o que daria para fazer. Após isso, ele vai dar o feedback para pessoas chaves ali, para os gestores da organização, e com isso, a partir disso, eles vão realizar as ações ali, o que dá para fazer para corrigir tais problemas. É, e por último vem o passo da avaliação, né? Ver o que foi positivo dessas mudanças, o que vai dar para levar adiante e o que vai ser descartado, né? A pesquisação é muito importante porque ela foca muito no problema apresentado na empresa e por isso ela é muito objetiva, né? E também ela é importante porque ela não sofre tanto resistência como outros tipos de mudança, porque é, toda a organização está meio envolvida nesse processo porque eles foram entrevistados e eles sabem o que está acontecendo. Por isso é mais fácil de deles aceitarem, né? Nessa outra ferramenta, que é o desenvolvimento organizacional, é muito bacana porque ela é mais focada ao lado humano e realmente focada em desenvolver o colaborador. Ela tem cinco premissas muito importantes que é o respeito pelas pessoas, a confiança e o apoio, a equalização do poder, a confrontação dos problemas e a participação de todos. O primeiro tópico do desenvolvimento organizacional é o treinamento de sensibilidade.
onde acontece uma interação de grupos não estruturados em um ambiente livre, aberto e tranquilo, com a ajuda de um facilitador, mas sem um papel de liderança ou mentoria. A ideia realmente é deixar as coisas bem naturais, para todo mundo participar e expor suas ideias, suas convicções e atitudes. Isso é muito bom para a pessoa adquirir uma consciência do seu comportamento e ver como que seu comportamento é recebido por outras pessoas. Também é muito importante para a pessoa ter um pouquinho mais de sensibilidade e olhar mais para as outras pessoas e perceber seus comportamentos e entender. E com certeza aumenta muito a tolerância nas relações individuais e melhora o dia a dia é, no trabalho, né? Um outro tópico do desenvolvimento organizacional já famoso, né? Eu acho que a maioria já tem um pouco já ouviu falar, é o feedback, né? Que seria a empresa ouvir os colaboradores sobre as questões principais ali da empresa, né? Normalmente é focada para saber como é que está a satisfação do colaborador com a organização, com o trabalho, com os colegas e com os seus gestores, né? Após esse levantamento, é analisado ali quais que são os problemas recorrentes e o que dá para fazer para melhorar essa questão. A consultoria de processo lembra muito a pesquisação que pode ser realizada por essa consultoria, mas não necessariamente tem que ser através dela, né? Normalmente um consultor externo é contratado para realizar um trabalho dentro da empresa, né? É muito importante porque ele pega a visão externa ali do que pode ser melhorado dentro da empresa e dá ao cliente uma compreensão do que acontece ao seu redor, porque às vezes ele está muito dentro da organização e ele não tem um olhar de fora para ver melhor as questões que estão acontecendo, né? É muito importante que nesse processo o cliente participe ativamente com o consultor para um maior entendimento do que está acontecendo e depois não ocorrerem tanta resistência nas ideias que forem propostas, né? Aqui eu vou falar um pouquinho sobre a construção de equipes, que seriam definir os setores da empresa e os times que vão desenvolver uma atividade em comum, né? É muito importante definir essas equipes para melhorar a coordenação e os esforços de cada um, né? É, é muito importante também definir as metas e as prioridades dessa equipe e é muito bom também para desenvolver uma afinidade e uma relação dentro desse grupo, né? É muito importante também que a partir desse grupo seja realizado também muito desenvolvimento intergrupal, uma integração entre todas essas equipes para aumentar a sinergia dentro da empresa e todo mundo cooperar para o propósito da empresa, né? É muito importante esse desenvolvimento intergrupal também para derrubar estereotipos e birrinhas que podem acontecer de um setor para o outro. E é muito bom também para melhorar o ambiente da empresa como um todo, né? O último tópico de mudança abordado aqui é a investigação apreciativa. Ela tem uma diferença grande em relação a todas as outras demais, pois ela vem na contramão. Nas outras a gente sempre abordava os problemas e o que deveria ser corrigido. Na investigação apreciativa o foco é nos pontos positivos. É uma ferramenta muito importante para desenvolvimento e renovação em vários setores, né? Nela, a gente identifica as qualidades e as forças que tornam essa empresa única, a base dela. A partir disso, a gente se apega nos pontos fortes que ela tem para buscar mais coisas em desenvolvimento, renovação e tudo mais, né? Ela é dividida em 4 pontos ali, que é a descoberta, que é identificar, mapear
quais são esses pontos positivos e quais são essas qualidades que diferenciam essa empresa. Logo depois vem o sonho de ver para onde que essa empresa quer ir a partir disso, é, e depois vem o desenho, né, que é buscar e conseguir esse sonho, materializar esse sonho, e depois é o destino final, né, que é a partir de quando tiver tudo concluído. E é claro que todas essas ferramentas que foram passadas aqui é, é um ciclo, né? Tem esses passos e voltando lá para a ferramenta de Lewin, né? Que é meio que a base de tudo, né? Que a gente faz o descongelamento para mudança, realiza a mudança e depois faz o recongelamento para fixar essa mudança. Mas não necessariamente a gente vai engessar a empresa. A partir do próximo processo de mudança, a gente congela tudo novamente para começar o ciclo todo de novo, tudo de novo. E bom, agora eu vou falar um pouco sobre as questões atuais sobre mudança para os executivos de hoje em dia. São 4 as questões atuais relacionadas à mudança, que é como as mudanças na tecnologia elas afetam a vida profissional dos trabalhadores, o que os executivos eles podem fazer para ajudar a sua organização a se tornar mais inovadora, como os executivos eles podem criar organizações que aprendem e se adaptam continuamente, e como a cultura afeta a administração da mudança. Pela primeira parte, a gente vai falar da tecnologia no ambiente de trabalho. Os recentes avanços da tecnologia eles estão modificando o ambiente de trabalho, afetando a vida profissional dos trabalhadores. E são 2 os principais aspectos específicos relacionados a processos tecnológicos e ao trabalho. Os processos de melhoria contínua e a reengenharia dos processos de trabalho. Bom, a melhoria contínua ela pode descrever a gestão de qualidade como uma filosofia de administração voltada à constante satisfação do cliente, através do aprimoramento contínuo de todos os processos organizacionais. Essa busca pela melhoria contínua, ela reconhece que o bom nunca vai ser bom o suficiente e até que um desempenho excelente, ele pode e deve ser aprimorado. Por exemplo, um desempenho com 99,9% de acerto parece ser o mais elevado padrão de excelência. Mas isso não soa de modo tão impressionante quando descobrirmos que esse padrão significa o extravio de 2.000 correspondências por hora no correio norte-americano, ou 2 choques de aviões em um aeroporto qualquer. Os programas de gestão de qualidade vão sempre procurar obter a melhoria constante dos seus processos para que a variabilidade seja continuamente reduzida. Quando reduzimos as variações, aumentamos a uniformidade do produto ou do serviço. E isso, por sua vez, ele resulta em custos menores a maior qualidade. Dezenas de milhares de organizações vêm adotando a melhoria contínua dos processos. Mas o que isso significa para os funcionários e as suas atribuições? Bom, isso vai significar que eles não podem mais viver das glórias que eles já alcançaram no passado. E assim, algumas pessoas podem sentir um aumento de estresse causado por um clima de trabalho que não tem mais uma complacência com o status que ele ocupa. Por exemplo, uma corrida sem linha de chegada significa uma competição em que não há ganhadores e que vai criar uma constante tensão. E embora essa tensão possa ser positiva para a organização, as pressões de uma busca incessante pela melhoria dos processos pode causar ansiedade e estresse em alguns funcionários. A implicação mais significativa para os trabalhadores provavelmente será o fato de que a administração vai encará-los com a fonte primária de ideias para as melhorias. Os programas de envolvimento dos funcionários, portanto, são parte indispensável da melhoria contínua dos processos. As equipes de trabalho com maior autonomia, que têm envolvimento direto com a melhoria dos processos, por exemplo, são amplamente empregadas nas organizações que adotam o programa de qualidade. E agora sobre a reengenharia dos processos de trabalho, a gente pode descrever esse conceito como a maneira pela qual faríamos as coisas se estivéssemos começando ela do zero. O termo reengenharia vem do processo de tomar um produto eletrônico e projetar uma versão melhor dele. E
No que se refere às organizações, a reengenharia, como eu falei ali, ela significa recomeçar do início, começar do zero. Repensar e redesenhar os processos pelos quais a empresa gera valor e faz o seu trabalho, livrando-a das operações que se tornaram obsoletas na era da informatização. Os três elementos chaves da reengenharia são a identificação das competências distintivas de uma organização, a avaliação dos processos essenciais e a reorganização horizontal por processo. As competências distintivas de uma organização definem aquilo que a empresa é, capaz de fazer melhor do que a concorrência. Por exemplo, disso podem ser as lojas mais bem localizadas, um sistema de distribuição mais eficiente, produtos de melhor qualidade, ou um pessoal de vendas mais treinado, ou um melhor suporte técnico para os seus clientes. A administração ela também precisa avaliar os processos essenciais que claramente agregam valor às competências distintivas da organização. Estes são os processos que transformam material, capital, informação e mão de obra em produtos e serviços valorizados pelos seus consumidores. A reengenharia ela requer que a administração reorganize a empresa em torno dos processos horizontais. Isso vai significar que trabalhar com equipes multifuncionais e autogerenciadas significa foco nos processos e não nas funções. A reengenharia de processos ela se popularizou a partir da década lá de 1990. E quase todas as grandes empresas dos Estados Unidos, da Ásia e da Europa já passaram por esse processo, pelo menos parcialmente. E, como resultado, muitas pessoas perderam seu emprego. E os cargos de apoio, especialmente de nível médio de gerência, têm sido os mais vulneráveis. E o mesmo pode-se dizer das funções administrativas nas empresas de serviço. Aqueles que mantiveram seus empregos depois de concluir todo o processo da reengenharia perceberam que seu trabalho não é mais o mesmo. Suas novas atribuições geralmente requerem mais habilidades, incluem mais interações com os clientes e com os fornecedores. Eles oferecem desafios maiores, implicam mais responsabilidades, mas proporcionam uma maior remuneração. E, contudo, o período de implementação da reengenharia ele geralmente é em torno de 3 a 5 anos e costuma ser muito difícil para os seus funcionários. Eles sofrem com ansiedade, com as incertezas associadas às novas tarefas e por terem de abandonar suas práticas antigas de trabalho e as suas redes sociais formais. E na parte da estimulação à inovação, a gente pode fazer a seguinte pergunta: como que uma organização ela pode se tornar mais inovadora? Bom, embora não exista uma fórmula precisa, algumas características costumam vir constantemente à tona quando os pesquisadores estudam organizações inovadoras. Essas características são de categorias estrutural, cultural e de recursos humanos, que a gente vai falar um pouco mais para frente. A sua definição de inovação pode ser que pode-se dizer como a mudança se refere a fazer as coisas de maneira diferente. A inovação é o tipo mais especializado de mudança. É uma ideia nova aplicada para criar ou melhorar um produto, processo ou serviço. Assim, toda inovação envolve uma mudança, mas nem toda mudança envolve ideias novas ou conduz a melhorias significativas. E bom, as variáveis estruturais têm sido as mais estudadas fontes potenciais de inovação. Uma revisão abrangente da relação entre estrutura e inovação, ela vai levar a 3 conclusões. A primeira é que as estruturas orgânicas influenciam positivamente a inovação. Como elas têm menos diferenciação vertical, formalização e centralização, as organizações de estrutura orgânica propiciam a flexibilidade, a adaptação e a multifertilização, que tornam mais fácil a adoção de uma inovação. Por segundo, uma experiência longa em administração está associada à inovação. E, portanto, a experiência ela parece proporcionar legitimidade e conhecimento acerca de como realizar as tarefas e como obter os resultados desejados. E, por último, a inovação ela viceja onde existe abundância de recursos. Então, a disponibilidade de recursos ela vai permitir que a organização adquira inovações, assuma os custos de gerar inovações e ela, com isso, absorva os possíveis fracassos. As
Organizações inovadoras, elas tendem a possuir culturas semelhantes. Elas estimulam a experimentação e, com isso, recompensam tanto o sucesso como o fracasso. Aplaudem os enganos, mas, infelizmente, em muitas organizações, as pessoas não são recompensadas mais pela ausência do fracasso do que pela presença do sucesso. Essas culturas, elas eliminam os riscos e também a inovação. As pessoas só apresentam ideias novas onde não são penalizadas por esse tipo de comportamento. Os executivos das organizações inovadoras sabem que o fracasso ele pode ser um subproduto de se aventurar pelo desconhecido. Por exemplo, quando Babe Ruth, um dos maiores jogadores de beisebol da história, quebrou o recorde de home runs em uma temporada, mas ele também liderou o campeonato em strikeouts. Mas ele só é lembrado pelo primeiro feito e não pelo segundo. E dentro da categoria de recursos humanos, a gente descobriu que as organizações inovadoras promovem ativamente o treinamento e o desenvolvimento de seus membros para que eles se mantenham atualizados. Garantem sua empregabilidade para que não tenham medo de cometer erros e encorajam os indivíduos a se tornarem campeões da mudança. Então, assim que uma nova ideia ela é desenvolvida, os campeões de ideias a promovem de forma ativa e entusiasta. Eles conseguem apoio, vencem as resistências e asseguram que a inovação seja implementada. As evidências sugerem que esses campeões possuem características comuns de personalidade. Então, eles vão ter extrema autoconfiança, persistência, energia e uma tendência a correr riscos. Os campeões de ideia eles também apresentam características associadas à liderança transformacional. Eles inspiram e energizam os outros por meio de sua visão do potencial de uma inovação e pela forte convicção que eles têm em sua missão. E dentro desses fatores, também é necessário criar uma organização que aprende. Bom, a organização que aprende ela se tornou o principal foco de interesse dos executivos e dos cientistas organizacionais que buscam novas formas de responder com sucesso a um mundo de mudanças e de interdependência. Mas, claro, a principal pergunta que pode ser feita é o que é uma organização que aprende? Bom, uma organização que aprende é aquela que desenvolve a capacidade de mudar e de se adaptar continuamente, da mesma forma que as pessoas, as organizações também podem aprender. Todas as organizações aprendem, voluntariamente ou não, e esse é um requisito fundamental para a sua existência sustentável. Muitas organizações se engajam naquilo que costuma ser chamado de aprendizado de círculo simples. Quando ocorrem erros, o processo de correção se baseia nas rotinas prévias e nas políticas vigentes. Mas, por outro lado, as organizações que aprendem utilizam o aprendizado de círculo duplo. Quando um erro é detectado, ele é corrigido de maneira a envolver modificações nos objetivos, nas políticas e nas rotinas padronizadas da organização. O aprendizado de círculo duplo ele desafia convicções e normas profundamente arraigadas dentro da organização. Dessa maneira, ele oferece uma oportunidade de soluções radicalmente diferentes para os melhores e permite grandes saltos de melhoria. Bom, as principais características de uma organização que aprende são que existe uma visão compartilhada com a qual todos concordam, as pessoas abrem mão de suas velhas ideias e das rotinas padronizadas que utilizavam para solucionar problemas ou para realizar o seu trabalho. As pessoas pensam todos os processos, atividades, funções organizacionais e interações com o ambiente como sendo parte de um sistema de interrelacionamentos. As pessoas elas também se comunicam abertamente, vertical e horizontalmente, sem medo de críticas ou punições. As pessoas sublimam os seus interesses pessoais e os de seus departamentos, fragmentados em prol do trabalho conjunto para alcançar a visão compartilhada da organização. E sobre a administração do aprendizado, geralmente são feitas duas perguntas. Como mudar uma organização para transformá-la em um aprendiz permanente? E o que os executivos eles podem fazer para transformar suas empresas em organizações que aprendem? São 3 os fatores que podem ser usados para responder essas perguntas, que é estabelecer uma estratégia, replanejar a estrutura da organização e remodelar a cultura da organização. Bom, a administração da mudança como uma questão de cultura. Diversos aspectos da mudança discutidos aqui são uma questão de cultura. E
Para ilustrar essa argumentação, a gente vai examinar sucintamente 5 questões. As pessoas elas acreditam que a mudança é possível? Bom, as culturas diferem com relação à crença sobre a sua capacidade de controlar o ambiente. Nas culturas em que as pessoas acreditam poder dominar o ambiente, os indivíduos têm uma visão proativa da mudança. A segunda pergunta, que é, nesse caso, quanto tempo leva para que ela aconteça? Bom, as sociedades que pensam a longo prazo, como é o caso do Japão, demonstram considerável paciência para esperar os resultados positivos de uma mudança. Já naquelas voltadas para o curto prazo, como os Estados Unidos ou o Canadá, as pessoas esperam melhorias mais rápidas e buscam programas que prometem resultados imediatos. A resistência à mudança é maior que certas culturas? Essa resistência ela é influenciada pelo apego à tradição. Os italianos, por exemplo, enfatizam seu passado, enquanto os norte-americanos se voltam para mais o presente. Os italianos, consequentemente, tendem a ser mais resistentes a mudanças do que os norte-americanos. A cultura ela influencia a maneira como a mudança ela é implementada? Então, a questão da distância do poder pode esclarecer esse tópico. Em culturas com grande distância de poder, como as Filipinas ou a Venezuela, os reforços de mudança tendem a ser impostos de modo autocrático pela direção das empresas. Por outro lado, culturas com menor distância de poder valorizam os métodos democráticos e podemos prever, portanto, uma utilização maior da participação em países como a Dinamarca e a Holanda. E a última questão, que é os campeões de ideias eles agem diferentemente em culturas distintas? Bom, as evidências indicam que sim, pessoas inseridas em culturas coletivistas, em comparação com aquelas inseridas em culturas individualistas, preferem apelar ao apoio multifuncional para os esforços de inovação. Boa noite a todos. Agora eu vou iniciar o tema sobre o estresse no trabalho e sua administração. O que é o estresse, na verdade? É uma condição dinâmica na qual o indivíduo é confrontado com oportunidade, limitação ou demanda em relação a alguma coisa que ele deseja e cujo resultado é percebido, simultaneamente como importante e incerto. Fatores propícios ao aumento do estresse nas organizações: maior carga de trabalho e horários cada vez maiores. Eu destaco aqui a palavra enxugamento porque justamente as empresas querem que você entregue a maior quantidade de trabalho possível no menor tempo. Será que o estresse é necessariamente ruim? Quando pensamos no estresse, logo nos vem à mente algo negativo. Vejamos um exemplo de um atleta, que ele é exposto em uma condição de estresse em determinada competição. Isso pode levá-lo a uma vitória. Normalmente isso acontece porque essas pessoas utilizam desse fator para dar o máximo de si. Isso a gente pode trazer nas organizações através de uma demanda alta, por exemplo, de trabalho, né, em que o coordenador ele pede para o seu funcionário dar o seu máximo e posteriormente esse funcionário dando o seu máximo, ele pode ser recompensado com um aumento ou até mesmo uma promoção mais para frente. Normalmente o estresse é associado por 2 motivos: pelos limites, impedem que você faça o que deseja, e pelas demandas, se referem à perda de alguma coisa desejada. O estresse ele só vai acontecer quando existir incerteza ou dúvida a respeito da oportunidade de ser aproveitada, as limitações serem superadas ou a perda ser evitada. Os conjuntos de fatores que agem como fontes potenciais de estresse são os ambientais, organizacionais e individuais. Mas o que dependerá para o estresse acontecer será as diferenças individuais. Sobre os fatores ambientais, elas acabam influenciando tanto a estrutura organizacional quanto os níveis de estresse dos funcionários. Podemos pegar o exemplo agora que estamos vivendo da pandemia. Lá no começo de março, quando o vírus acabou chegando no Brasil, muitas empresas tiveram que fechar, né? Os comércios tiveram que parar. Então, isso acabou criando um clima de incerteza tanto dos empresários, pois não saberiam se iriam retomar
as suas vendas, os seus negócios, né, justamente porque tiveram que parar aí por pelo menos 15 dias, muitos deles quebraram e, consequentemente, as pessoas que trabalhavam nas empresas que quebraram acabaram perdendo seus empregos e isso tudo acabou gerando um desconforto, um estresse pelos dois lados. E essas pessoas acabaram ficando mais apreensivas justamente porque estavam desempregadas e num momento como esse ninguém iria fazer novas contratações. Então isso, querendo ou não, acaba gerando um clima de estresse muito grande entre organizações e funcionários. Os fatores organizacionais que levam ao estresse são vários, né, dentro de uma empresa. Eles vão desde as coisas mais simples, como a simples compra, às vezes, de uma cadeira para uma pessoa que está desconfortável, né, com uma cadeira ruim. Às vezes acontece de ir até o seu gestor e solicitar: eu preciso de uma cadeira mais confortável, não consigo trabalhar direito, e você recebe uma resposta negativa para a compra daquele item, justamente porque a empresa não está disposta a gastar com aquilo naquele momento. Só que 2 itens eu destaco aqui, que seria a excessiva carga de tarefas e as pressões para evitar erros ou cumprir prazos. Nós sabemos que todos precisam cumprir prazos dentro das organizações, né, para que os produtos, as entregas aos clientes tenham realmente uma data estipulada, né, mas às vezes os gestores, enfim, coordenadores, eles acabam estipulando excessiva carga de tarefa, que aquilo ali a gente nem consegue cumprir esses prazos, né? Então, querendo ou não tem pior coisa no mundo dentro de uma empresa que é a cobrança sobre uma atividade que você está fazendo e toda hora aquele teu chefe está te cobrando, perguntando se está pronto, se vai ficar pronto, quando é que fica pronto. Então, isso se torna algo muito estressante dentro da empresa. Bem, nos fatores individuais, são grandes os fatores de estresse individual que são provenientes de experiências externas trazidos para dentro da empresa. Aqui eu trago 3 exemplos, que seriam as dificuldades no casamento, problemas disciplinares dos filhos e problemas financeiros. Todos nós queríamos, com certeza, chegar na empresa e esquecer o mundo externo, os problemas externos que não estão ligados à empresa, assim como a gente também acaba indo para fora da empresa e levamos conosco problemas referentes à empresa, né? A entrega às vezes de um projeto que está atrasado, querendo ou não, nós pensamos sobre isso em outros ambientes. Então, trazer esses problemas individuais para dentro da empresa, com certeza, são momentos de estresse que prejudicam no desempenho das suas atividades, das suas tarefas. Sobre as diferenças individuais, nós temos 5 variáveis que compõem essas diferenças. A percepção, a empresa está demitindo vários funcionários. Para alguns, isso pode se tornar estressante por perder o emprego, né? Justamente por medo depois de não conseguir algo novo no mercado. Mas outros terão em mente uma oportunidade de pegar a indenização e abrir o seu próprio negócio. A outra questão é sobre a experiência. Ela tende a estar negativamente relacionada com o estresse por 2 motivos. Pela rotatividade voluntária. Isso quer dizer que algumas pessoas elas não vão aguentar a pressão e o estresse dentro da empresa e vão pedir para sair. E pelo desenvolvimento de mecanismos para enfrentar o estresse. Isso são pessoas mais experientes, que elas justamente acabam adquirindo experiência e mecanismos para poder enfrentar o estresse dentro das organizações e acabam sofrendo menos com as pressões. Falando ainda sobre as diferenças individuais, temos o apoio social, que é a relação amigável com os colegas
e chefes. O apoio social ele serve como um paliativo, minimizando os efeitos negativos até dos trabalhos mais estressantes. Tem ainda o centro de controle, que é dividido entre controle interno, eles controlam o próprio destino, percebem que os seus trabalhos são menos estressantes, pensam que podem exercer uma influência significativa sobre os resultados. Então, eles estão no domínio, eles têm o controle. E tem o controle externo, que pensam que a vida é controlada por forças externas. Tendem a ser mais passivos e a sentir-se desamparados. E a hostilidade, as pessoas que se irritam com facilidade, demonstram desconfiança com os outros e mantêm sempre um ar hostil, tendem a experimentar um estresse maior. Quais são as consequências do estresse? Elas são apresentadas em 3 categorias. Os sintomas físicos. O estresse poderia ser a causa de mudanças no metabolismo, aumento dos ritmos cardíacos e respiratórios, aumento da pressão sanguínea, dores de cabeça e até ataques do coração. Temos também os sintomas psicológicos. Quando relacionado ao trabalho, pode levar à insatisfação. Isso aumenta quando as pessoas estão envolvidas em trabalhos com demandas múltiplas e conflitantes, ou não há clareza sobre os deveres, a autoridade e a responsabilidade de cada um. E os sintomas comportamentais. Os sintomas comportamentais do estresse incluem mudanças na produtividade, ausência e rotatividade. E como é que a gente pode estar administrando o estresse dentro das organizações? Elas podem ser abordadas de 2 maneiras. As individuais, quando os próprios funcionários assumem as responsabilidades para si e reduzem seu nível de estresse com técnicas de administração do tempo, treinamento para o relaxamento e expansão da rede de apoio social. Utilizar os princípios básicos de administração do tempo seria a criação de listas, para estar organizando o que vai ser feito durante o dia e manter a organização das atividades entre importantes e urgentes, né, fazer essa separação. E na questão das organizações, por parte da organização, algumas estratégias podem ser utilizadas pelos executivos, como incluir a melhoria do processo de seleção e colocação do pessoal, fixação de objetivos realistas, né, nunca passar algo para o funcionário que realmente ele não vai conseguir cumprir, fazer o replanejamento do trabalho toda vez que for necessário, né, alguma coisa sair daquilo que foi planejado, realmente reestruturar isso, né, com os prazos, né, sempre tendo eles bem definidos. O aumento do envolvimento do funcionário, o que é importante, trazer o funcionário para tomar decisões, verificar prazo e afins. A melhoria da comunicação organizacional, o que é muito importante para que as coisas funcionem bem, e a implantação de programas corporativos de bem-estar, né, que são aquelas ginásticas entre turnos, enfim.